fiquei curiosa. Alguém encontrou o Pedrosa ali. Ah, que eu pena. não mostro, não, vai que é fonte, pô. Aí, verdade, menino. Aí me expõe o cara, entendeu? Perfeito. Obrigada, Cris. O Cris logo cortou, né? Tá Óbvio, muito você não bem. sabe quem Proteção do drone. Hein? O LDU, jogo na altitude pela Libertadores. Cadê? O Flamengo está em Quito para um confronto essencial na fase de grupos da Libertadores. O rubro-negro encara a LDU hoje às 19h no estádio Casablanca, em meio a uma maratona de jogos. A delegação viajou para o Equador no domingo com um esquema especial para a partida. Como o Flamengo acabou de sair de um jogo no sábado, um clássico, um jogo com um extremo desgaste, nós trouxemos toda a estrutura do Ninho para o Equador, né? Nosso aparelho de bioquímica, toda a estrutura da fisioterapia, para a gente poder controlar esse desgaste. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com um desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Para encarar os mais de 2.800 metros de altitude, o rubro-negro decidiu poupar Alan e De La Cruz, que ficam no Rio de Janeiro. O Alan tem um diagnóstico de traço falcêmico, já teve uma intercorrência em uma viagem anterior dele, então após a gente discutir o caso junto com o Dr. Luiz Macedo, fizemos a opção de preservar esse jogador. Já o Nico, ele já não se adapta bem à altura, ele relata que ele tem uma dificuldade, tem um esforço respiratório acentuado. Respeitando essa queixa do atleta, tomamos a decisão de não levá-lo para esse jogo. Um jogo decisivo na altitude que pode ser essencial para o rubro-negro na disputa pela classificação para as oitavas da Libertadores. Vene, vamos relembrar aqui os jogadores que não viajaram, ou seja, que não vão poder, obviamente, participar dessa partida. Vamos lá. Alexandro, por conta de um edema muscular. Alan e De La Cruz, como o médico Fernando Sasaki, o chefe do departamento médico do Flamengo, explicou, eles por uma questão orgânica, né? Sim, questão fisiológica de saúde, eles não conseguem desempenhar da melhor maneira ou podem até correr risco de ter um agravante na saúde deles se eles atuarem em uma altitude. Por conta disso, esses 3 não viajaram. Eu considero 2, pelo menos, desfalques super importantes, né? Alexandro, obviamente, por ser titular, e o nível cai muito. Para mim, talvez seja a posição que o nível mais caia quando o titular não está presente. Porque o Ayrton Lucas vive uma fase extremamente ruim com a camisa do Flamengo, e aí tem o Varela para jogar improvisado. E o De La Cruz, a titular absoluto, também não viajou, e o Alan seria uma boa opção para o segundo tempo. Mas, enfim, independentemente disso, o Flamengo continua tendo um bom elenco. Isso não faz com que eu não pense que o Flamengo possa conseguir uma vitória lá, mesmo diante dessas dificuldades que é jogar na altitude. O retrospecto do Flamengo também não é nada favorável. De ninguém, Vene. Em 6 jogos lá contra equipes equatorianas, o Flamengo só venceu um e foi justamente diante da LDU. Eu confesso para você que, para mim, óbvio, esse é o jogo mais difícil da fase de grupos e eu estou com certo receio, não estou tão confiante numa vitória do Flamengo, não. Mas, mesmo assim, com a matéria-prima que o Felipe Luiz tem à disposição, ele pode sim pensar numa vitória lá fora de casa. Não pode perder. Eu acho que o Flamengo não pode perder esse jogo. Se perder esse jogo, vai se complicar e muito na fase de grupos, vai passar perrengue novamente, tal como aconteceu nas temporadas anteriores, o que eu considero absurdo. Porque quando teve o sorteio aqui da fase de grupos, nós consideramos o Flamengo amplamente favorito, com a possibilidade de conseguir 15 e 16 pontos. E agora está passando dificuldade caso perca. Pode até ganhar, obviamente. Eu espero que não perca. Eu acho que conseguir empate lá também já pode comemorar, porque é um resultado importante. A altitude é sempre um grande desafio no futebol, né? E dos times com altitude, a LDU é um dos mais fortes, um dos mais tradicionais, um dos que mais tocaram em canecos, então eles, além de ter uma força dentro da competição, né, uma tradição, vamos dizer assim, uma camisa que sabe jogar a competição, eles também têm a altitude. Então é sempre muito difícil jogar lá. E eu queria que você me falasse o que pode dificultar o tipo de jogo do Flamengo, porque a altitude naturalmente já dificulta o jogo de todo mundo. Mas de forma específica para o Flamengo, qual o ponto que você acha, as características que vão pegar forte por conta da altitude, Vene Casagrande? Eu acho que a equipe do Felipe Luiz, por conta dessa altitude, não vai ter a intensidade que vem mostrando desde quando o Felipe Luiz assumiu a equipe do Flamengo. Por exemplo, no segundo tempo, eu imagino um Flamengo totalmente desgastado, não conseguindo fazer aquela marcação sob pressão que a gente costuma ver até os minutos finais. Então, por conta disso, se eu fosse treinador do Flamengo, eu pensaria numa estratégia de tentar fazer o resultado no primeiro tempo.
aproveitar o fôlego de maneira literal ainda no primeiro tempo. E eu escalaria jogadores para isso. Por exemplo, o Gonzalo Plata, para mim, tem que ser titular. É um jogador equatoriano, vive grande momento com a camisa do Flamengo, vive um bom momento e ele está acostumado a jogar na altitude. O Luiz Araújo, por exemplo, na última vez que o Flamengo jogou na altitude, ainda com o Tite, foi o jogador que mais desempenhou, fisicamente falando. Foi muito bem, então eu também começaria com ele. Então eu iria para o all-in, digamos assim, já no primeiro tempo, tentar fazer o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo você administrar. Mas, óbvio, eu não sou o treinador do Flamengo, estou aqui dizendo o que eu faria. Mas o Felipe Luiz está lá no dia a dia e, de repente, ele tem uma estratégia diferente. A informação que eu tenho, que a dupla de volantes mais provável que seja Everton Araújo e Pulgar. Eu não faria isso. Eu começaria com Pulgar e Gerson de volante. Como você escalaria o Flamengo, Veneiro? Vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela na lateral esquerda. E aí meu meio de campo seria Pulgar, Gerson fazendo a função ali que o De La Cruz faria, Arrascaeta. Numa ponta, Luiz Araújo, numa ponta, Gonzalo Plata, e de centroavante eu colocaria o Juninho, porque é um jogador que, fisicamente falando, também a gente viu aí que ele sai muito bem, tem uma intensidade muito boa. Então eu aproveitaria isso já no primeiro tempo. Lucas Pedrosa, você concorda? Não que isso seja um problema seu hoje, hein, ô Lucas Pedrosa? Mas você, como é um cara muito imparcial e todo mundo sabe disso, você é mesmo, é um grande profissional, eu quero que você comente. O Venê escalaria o Fla desse jeito. Você também acha que essa é a melhor opção do Flamengo? Porque o Venê já trouxe um provável meio-campo ali, a dupla de volante, e que ele já discordou, ele faria um pouquinho diferente. Como você faria, Lucas Pedrosa? Olha, Fernando, eu acho que o Gerson, ele já não tem jogado de segundo volante há um tempo, né? Ele tem jogado muito mais como meia-direita, um meia que consegue articular ali nesse meio-campo do Flamengo, seja com uma dobradinha com o Wesley, por exemplo, no jogo do Vasco ele construiu muito por dentro, tentando encostar um pouco na lateral esquerda, junto com a Arrascaeta também. Então, talvez, na minha humilde visão, o Gerson não seja o mais indicado para fazer essa posição de marcação na altitude e sendo um jogador também que não está mais acostumado a jogar nessa função. Ele pode jogar nessa função, sem dúvida alguma ele pode. O Gerson no meio campo ele pode fazer qualquer função que ele quiser. Mas talvez a ideia do Felipe Luiz, e aí nem é discordando do Venenão, talvez a ideia do Felipe Luiz por colocar o Everton Araújo é para justamente ter um pouco mais de pegada no meio campo e fazer com que o Flamengo não sofra nesse setor de meio campo, ali na entrada da área, que com certeza a LDU vai explorar bastante, porque nesse nível de altitude lá em Quito, na LDU, talvez o time do Flamengo não sinta tanto a questão física. Pode sentir, mas o tempo de bola, para mim, vai ser o diferencial. A bola muda muito, o chute de fora da área é uma arma que com certeza essa equipe vai utilizar, como utiliza historicamente. Então, para mim, o Flamengo vai ter que se preocupar muito com esse chute de longa distância que a LDU vai tentar e também com os cruzamentos. Em contrapartida, eu acho que o Flamengo também deveria ir com o Arrascaeta, porque talvez seja um dos poucos jogadores nesse time do Flamengo que arriscam de fora da área, que chutam de fora da área. O Luiz Araújo também é um jogador nesse sentido. Então o Flamengo tem que, para mim, nesse jogo, se defender bem e conseguir jogar por uma bola nesse chute de fora da área, aproveitar essa finalização de longa distância, porque, repito, a bola muda. Então o Rossi vai sofrer muito mais do que o goleiro da LDU, mas o Flamengo também pode utilizar dessa arma e talvez por isso que o Felipe Luiz queira proteger um pouco mais o seu setor defensivo. E como o Vene falou, derrota seria tragédia para o que vem de cenário no grupo do Flamengo. Então, não perder também seja uma intenção, talvez seja um resultado positivo para a equipe do Felipe Luiz. Muito bem, olha, meu fogão, hein, Pedrosa? Meu fogão também joga, vai encarar o Estudiantes da Argentina. Esse jogo amanhã deve ter desfalques importantes. O Jair e o Santi vão permanecer no Rio de Janeiro. O zagueiro está tratando uma lesão no tornozelo